Dando sequência na criação do nosso plano de aula automatizado, na etapa 2 vamos fazer um ajuste muito importante no banco de dados da BNCC. Vamos criar a nossa chave principal. Se você está assistindo essa aula e não viu a primeira aula, é fundamental que você a assista para compreender a sequência. O card para a primeira aula está aparecendo agora e também está na descrição desse vídeo. E se você está acessando o canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações para receber os avisos assim que essas aulas forem ao ar. Na nossa primeira etapa, aprendemos a construir o nosso banco de dados, copiando todas as informações das abas dos componentes da BNCC do ensino fundamental e agrupando-os todos em apenas uma planilha. Agora, para essa etapa 2, dando sequência, nós vamos copiar essa planilha inteira, isto é, copiar esse nosso banco de dados e colocar num novo arquivo de Excel que vai ser o modelo para o nosso plano de aula. Então, para copiar o nosso banco de dados, nós selecionamos a planilha inteira, clicando no canto superior esquerdo, na junção entre a coluna A e a linha 1. Isso irá selecionar toda a planilha, em seguida botão direito, copiar. Vamos em arquivo, selecionamos novo, e aqui vamos selecionar uma nova planilha em branco. Aberta a nossa planilha, na primeira célula, A1, vamos clicar com o botão direito e escolher a parte colar. E vamos renomear essa aba da planilha para Banco de Dados BNCC. Salvar este arquivo com o nome de Modelo de Plano de Aula. Pois bem, a nossa ferramenta então começou a tomar forma com a primeira aba, que é o nosso banco de dados da BNCC, na qual vamos fazer referência dentro dos campos do modelo de plano de aula. O ajuste fundamental que precisamos fazer nessa nossa base é criar uma chave primária para cada linha de referência, a qual será utilizada nas funções que vamos criar. Uma das funções que vamos utilizar muito é a função procv. Para criar essa chave primária, precisamos escolher uma informação que seja única e que trate toda a referência dessa mesma linha. Por exemplo, na nossa primeira linha, nós temos a habilidade que tem um código que refere a esta habilidade neste contexto da linha inteira. Isto é, para cada linha nós temos um código de habilidade específico. É esse código que nós vamos utilizar. Só que aqui na coluna Habilidades, o código vem acompanhado do texto descritivo. Para tornar-se a chave primária que vamos utilizar na nossa função, precisamos apenas desse código. E esse código precisa constar na primeira coluna à esquerda do nosso banco de dados. Este é um critério para podermos utilizar a função procv, que veremos numa próxima aula. Então, para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma coluna à esquerda do nosso banco de dados. E para isso ser realizado, nós vamos clicar na coluna A, clicar com o botão direito e escolher a opção Inserir. Esse procedimento insere uma coluna à esquerda do nosso banco de dados. Vou nomear essa coluna como código BNCC. Para seguir o nosso modelo, eu vou copiar a formatação do título da célula do lado, selecionando, clicando no pincel Formatação e colando no título da nossa nova coluna criada, apenas clicando nela. Agora então temos uma coluna à esquerda, onde vai ficar o código da nossa BNCC. Para isolar esse código que consta no campo Habilidades na nossa coluna-chave, podemos utilizar uma função simples, que é a função esquerda. Então, iniciamos com o sinal de igual, começamos a escrever esquerda, a função já exibe para a gente aqui, clicamos nela, selecionamos o texto na qual desejamos extrair a informação, que aqui no caso é o campo da habilidade, ponto e vírgula, e definimos o número de caracteres que desejamos extrair desse texto. Neste caso, será 10. Isso porque o código das habilidades é composto por 8 caracteres e, como está entre parênteses, totaliza-se 10 caracteres. Fechamos o parênteses da nossa função e pressionamos Enter. Então é possível observar que o código que consta no campo habilidades agora está isolado na nossa coluna chave. Vou centralizar o conteúdo na célula, clicando na coluna A e vindo nas opções de alinhamento e selecionando o alinhamento no meio e a opção centralizar. Uma das finalidades das planilhas de cálculo é você criar uma função para executar uma operação que deseja e em seguida replicar essa operação. Para isso, com a célula selecionada onde consta a nossa função, que é essa primeira que a gente criou, nós vamos no canto inferior direito da célula, posicionamos o mouse até ele mudar de forma e virar uma seta em cruz, e em seguida damos um clique duplo. Essa ação irá copiar a fórmula
na célula que criamos para todas as células abaixo dela, conforme a quantidade de linhas que temos no nosso banco de dados. Se formos ao final da planilha, notamos que a nossa primeira coluna agora possui todos os códigos da habilidade de todas as linhas. É esse código que vamos usar de referência em todo o nosso plano de aula quando formos nos referir aos códigos da BNCC. É por meio desse código que nós vamos puxar essas demais informações que constam aqui, como as unidades temáticas, o objeto de conhecimento, a descrição da habilidade, etc. Porém, para evitar erros, nós devemos utilizar apenas dados. Como a nossa coluna de código é uma coluna que contém fórmulas, então, por exemplo, selecionando aqui a nossa célula A e observando aqui em cima, na barra de fórmulas, que é uma fórmula, essa que a gente acabou de criar, isso pode trazer algum comportamento inesperado quando fizermos referência a essa célula em outros campos. Para isso, nós vamos transformar esses campos calculados, que são fórmulas, em apenas dados. Para transformar esses campos calculados em apenas dados, nós vamos clicar na primeira célula que contém a função, segurar Ctrl Shift e pressionar a seta para baixo. Nós selecionamos todos os campos que contêm as fórmulas. Então, nós vamos clicar com o botão direito e selecionar a opção Copiar. Observe a linha pontilhada em torno das células, informando que elas foram copiadas. Em seguida, vamos selecionar novamente a primeira célula, clicar com o botão direito e agora escolher a opção Colar apenas valores. Normalmente é identificado por esse símbolo de cola e o número 1, 2, 3. Então, após selecionar essa opção, você pode observar agora que o conteúdo da célula é apenas a informação do dado, e não mais aquela função que criamos para extrair essa informação da coluna habilidades. Como este campo contém agora apenas dados, fica bem mais simples de trabalharmos com as nossas funções. Outro ajuste que é interessante que façamos é remover os parênteses que estão junto com o código, para tornar a nossa codificação mais simples e mais limpa. Então, para remover todos os parênteses de todos os códigos da nossa coluna A, nós podemos selecionar a coluna A, acionar a função localizar e substituir, pressionando Ctrl L no teclado, vindo na aba substituir, pedindo para localizar o abre parênteses e no campo substituir por, deixamos em branco. Então, clicamos em substituir tudo, ele vai fazer 913 operações. Se observarmos aqui, ele removeu o abre parênteses, pois a função faz ele trocar o abre parênteses por um espaço em branco. Agora, para remover o fecha parênteses, vamos executar a mesma operação. Selecionamos a coluna inteira, acionamos a função localizar substituir. Na aba substituir, nós vamos localizar o fecha parênteses e substituir por nada. Clicado, feita a operação, concluiu. Agora, se notar na nossa coluna de código, nós temos apenas o código para todas as linhas. Essa operação é muito importante para que as nossas funções funcionem de maneira adequada. Com isso, concluímos o ajuste necessário para tornar esse nosso banco de dados de fácil consulta para as nossas funções dentro dos campos de plano de aula que vamos criar. Veja essa aula quantas vezes forem necessárias para você executar esses passos e criar essa coluna de referência com os códigos. Na nossa próxima aula referente a plano de aula, vamos começar a criar os campos do nosso plano de aula e introduzir mais algumas informações importantes para tornar essa ferramenta o mais automatizada possível. Então, novamente, se você está assistindo essa aula e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder a sequência das próximas aulas. E se você ainda não assistiu a primeira aula, que foi construir essa base de dados, assista para que você possa dominar os passos referentes à criação de um plano de aula automatizado. Revise todas essas informações e nos vemos na próxima aula.